Meu nome é José Félix Junqueira, Zezeca, e eu sou filho de ilustres congonhenses, Aristides Francisco Junqueira, o Zico, e Fortunato de Freitas Junqueira, a Naná. Meu pai foi um comerciante próspero aqui na cidade, além de fazendeiro, além de político, e uma pessoa assim visionária, muito à frente do seu tempo, aquariano. E a minha mãe, o perfil dela já era pelas obras sociais, era muito caridosa, muito estimada, muito ligada às pessoas mais simples do povo. Então, eu tive um berço bem fecundo. E sou de uma prole de 9 irmãos. Luciano, Felipe, Tide, Toninho, Maria Ernestina, que faleceu com 1 ano e meio, Feliciano, eu, Lúcio e Clemente. E a gente teve uma infância muito feliz. A cidade, quando a gente era menino, era ainda uma cidade muito preservada, casario antigo, a identidade das pessoas, né, de uma cidade histórica. E a gente era feliz nessa Congonhas, que a gente podia circular livremente, não tinha muito movimento de carro. O meu pai foi um pioneiro, foi um dos primeiros automóveis que teve na cidade, foi meu pai e tio Dedé, e doutor Vitorino. Então eles eram um pau para toda a obra, era para casamento, velório, médico, eles que circulavam pela cidade. Enchente. Bem, a minha formação artística, ela se iniciou desde menino mesmo, porque eu convivi muito com a minha avó. Ela já cega, que ela ficou cega, já idosa, mas ela já cega, ela me ensinou a ler e eu fazia leituras para ela, ela me corrigia a leitura, porque ela era professora, foi a primeira professora formada da cidade, Maria José de Andrade Lalá. E ela me ensinou muita coisa, a preservar os valores, a memória dos antepassados, né? E do meu avô, que eu não conheci, minha mãe tinha 10 anos quando ele faleceu, eu também recebi muitos ensinamentos que eu utilizo muito na minha vida. Ele me deixou muita sabedoria, além de um testemunho de fé. Então, minha família é muito religiosa e a gente tem por que ser pela herança e também pelos fatos que aconteceram durante a nossa história. Bem, ainda falando da minha infância, eu tenho horas que eu me sinto meio dinossauro, meio pré-jurássico, porque eu sou de uma época que na minha casa não tinha televisão, não tinha geladeira, a luz era um tomatinho da Força e Luz do Dr. Vitorino. Então era uma luz meio tristonha, iluminava mais pouco. E a gente não tinha aparelho eletrodoméstico, porque não tinha condições. Então eu lembro da primeira geladeira chegando lá em casa, 8 homens para carregar uma frigidaire. E televisão a gente via na Matriz, você tinha que deslocar para a Matriz, na casa do Tonico Osório, e eu via do lado de fora, da janela, porque a casa ficava cheia. Cinema era do seu Fernandinho, lá na Marechal, e eu interrompi a sessão a primeira vez que eu fui, quando deu um close na imagem, eu comecei a gritar, eu fiquei muito assustado, eles tiveram que parar a filmagem e eu saí do cinema. Mas a partir daí eu me apaixonei pelo cinema, pelas artes, e convivi muito com essa oralidade, né, com essa cultura da oralidade, antes de chegar nas imagens, antes da televisão, antes os livros não, livros desde o início eu lia, sempre li muito. E as pessoas gostavam até que eu, quando era revistinha, eles gostavam que eu desse a minha versão, porque eu não sabia ler ainda, a minha versão da história, que eles achavam mais interessante. Então, desde novo, eu fui desenvolvendo esse gosto pela leitura e pela interpretação da imagem, dos fatos. Eu tinha um cineminha, que eu fazia um cineminha de sombras na minha casa, mas eu cobrava ingresso dos meus colegas para ir assistir. Então eu também me virava, eu já estava produzindo, já estava tendo alguma noção de empreendedorismo. Uma influência muito grande também na minha educação, na minha formação,
foram as igrejas, né? E a igreja católica, porque eu ia à missa de manhã na matriz e à reza à noite na basílica. Na época era santuário. E eu era muito novo ainda, às vezes a minha mãe até pedia licença para as senhoras, amigas, para me deitar no banco, que eu não estava muito bem. Aí eu ficava deitado nos bancos, viajando naquelas imagens, naquelas pinturas, e aquele incenso, e aquelas ladainhas, e aquilo eu ia entrando em transe. Então, isso tudo foi me impregnando na minha alma, né? Essa coisa barroca, né? Que é muito forte, esses contrastes, esse exagero, essa coisa exacerbada. O teatro, eu tomei conhecimento do teatro com as peças que os padres redentoristas montavam nos dois seminários, né? Com seminaristas, sendo atores. Às vezes, alguns dos atores eram até meus irmãos. E, então, duas peças que me marcaram muito foi Dr. Fausto, do Goethe, que eu fiquei muito impressionado, achei que aquilo era realidade, e o Cavalinho Azul também, assim, tive uma lembrança boa dessas duas peças. Além das peças religiosas, os padres traziam também filmes, que eles passavam assim ao ar livre, filmes bíblicos. Então, agora, um fato que me marcou muito, que reverteu assim depois para o meu trabalho com a Semana Santa, foi que a minha mãe era uma das senhoras que cuidavam das figuras, que vestiam as figuras para a Semana Santa. Antes, pré-Tia Vicky. Tia Vicky não tinha chegado da cidade ainda. Então, ela vestia Nossa Senhora, que era minha prima, e o meu irmão Toninho, Tide, de apóstolos. E eles saíam lá de casa. E eu ficava muito assim, impressionado, porque convivendo com eles, e vendo eles transformarem em personagens, eu ficava muito assim, impressionado com aquilo me marcou muito. E toda vez que eu vou vestir... Bem, vou falar um pouco da Tia Vicky na minha vida. Aos 8 anos, a minha mãe achou que eu estava apto a aprender inglês, porque eu ficava balbuciando umas coisas em casa, e me levou para Tia Vicky. Tia Vicky tinha vindo para Congonhas, meu pai era amigo do seu marido, e ele comprou uma casa e passou para Tia Vicky, e foi descontando numas compras que ele fazia do Luiz Fischer, que era o marido da Tia Vicky. Então eu fazia essas aulas com ela, e a aula era de inglês, mas na verdade ela me contava sobre os balés, as companhias europeias que vinham ao Brasil, as óperas. Então ela me deu uma educação, uma parte da minha formação europeia foi com a Tia Vicky. E a outra foi com o seu Pedro Celestino, com a Dona Maria, que me ensinaram a conhecer as ervas e procurar congonha no mato, a procurar raízes e cascas. Então, essa outra formação já foi com pessoas daqui da cidade. Bem, antes de eu ir para Belo Horizonte ainda, né, aqui em Congonhas, adolescente, eu tive uma amiga, tenho uma amiga, né, Rosângela Vartuli, e a gente lia muito, a gente lia Sartre, lia Simone de Beauvoir, e a gente ficava assim, curtindo o tédio, a náusea, coisa mesmo de adolescente. E a gente também ouvia muita música, rock, samba, os antigos também, Maísa, e as coisas que os nossos irmãos mais velhos curtiam, a gente também ouvia, mas já ouvia também as músicas mais modernas, e tinha as horas dançantes também, que a gente frequentava as horas dançantes. A minha iniciação nas artes plásticas, eu comecei com minha amiga Maria José Cunha, a gente pintando no paiol da casa dela, a gente fazendo as pinturas, assim, como autodidatas mesmo, né? Experimentando. E aqui em Congonhas teve um curso também, que os padres trouxeram, um curso de cerâmica, com professores de Belo Horizonte, tinha até um argentino, Sacha, Maria do Carmo era professora na Guimarães, em Belo Horizonte. Então, me iniciei na cerâmica também, que foi uma coisa que eu depois dei continuidade, depois que eu me mudei para Belo Horizonte. Porque aos 14 anos eu fui para Belo Horizonte
estudar lá e fazendo científico, depois fazendo faculdade. Mas, simultaneamente, eu fiz um curso de artes plásticas na Guinhar, um curso livre de 2 anos. Aí fazia gravura, desenho, pintura, cerâmica, e foi muito útil para mim, porque de tudo eu fui pegando um pouco. Não dei continuidade nessas modalidades artísticas, não, mas eu fui aprendendo. E na faculdade eu já iniciei no teatro. Eu fiz comunicação na PUC e tinha um grupo da universidade. Eles contrataram o Alcione Araújo, que era um grande diretor na época, depois chegou até fazer roteiros para novelas da Globo. E o Alcione, nós trabalhamos mais de um ano juntos. Eu, Terezinha, Lila, Paulo Bernardo, Marcelo Xavier, a gente fez uma montagem, Piquenique no Front, foi apresentado no Teatro Marília, e essa foi a minha iniciação teatral. Aprendi muito com ele, com a maneira dele fazer teatro, a maneira dele ver o teatro, né? Voltando, depois após eu ter formado, ao invés de eu ir trabalhar em agência, eu fui muito indicado como muito criativo e tudo. Mas quando eu cheguei numa agência de publicidade, que era o curso que eu tinha feito, eu descobri que não tinha nada a ver comigo, eu não queria convencer ninguém de uma coisa que eu não acreditava. Eles ainda tentaram, eu fiz estágio numa agência boa em Belo Horizonte, mas não teve jeito não. Então eu comecei a trabalhar com confecção de roupas. Voltei para Congonhas e aqui eu contratei algumas amigas, entre elas também o Vicente Fernandes, que foi meu braço direito lá na confecção, e a gente produzia. E com a Aninha Sete, minha amiga de Belo Horizonte, eu abri uma loja lá na Savassi. E a gente fazia essas peças, que abastecia algumas lojas lá na Savassi, mandei para o Rio também, para São Paulo. A gente chegou a ter algumas peças em novelas da Globo. E isso foi até a década de 80, no final da década de 80. Mas então, nesse período, eu comecei com o teatro em Congonhas, fazendo inicialmente, fui coreógrafo da peça Zumbi, do Grupo Força de Teatro, com o Chico Barbosa, o Paulinho Osório. Depois fiz um cenário para o Venceslau, The Domes, para a Regina, né? E depois também ainda com o Pedro Cordeiro e o Kim, a gente participei de umas montagens deles. Mas o trabalho que realmente me deu uma sequência na minha carreira de teatro foi no SEAC, com Miguel Ângelo, o Wellington, Polô, Miriam, que a gente montou os Saltimbancos, que eu cuidava também da coreografia, e desse núcleo dos Saltimbancos, a gente formou o 10 para as 8. Inicialmente, a primeira peça foi a Aurora da Minha Vida, em 84, foi a fundação do 10 para as 8. A gente era o Edilson Ribeiro, Jaqueline Vidal, a Lu Andrade, tinha mais pessoas, mas vou lembrando aqui ao longo. E depois nós montamos Bailei na Curva, o Tarol entrou, a Eliette Gomes, e a gente foi, no início a Miriam já estava na peça também, e o Pedro Cordeiro esteve no espetáculo conosco, o Sidney, a Rosimeire também, Rosimeire Portela, foi ela até que deu o nome ao grupo do 10 para as 8, que era o horário nosso de ensaio, né? Vamos chegar 8 horas, não, chegar 10 para as 8. E aí ficou um nome para o grupo. Depois montamos no País dos Prequetés, teve a Chuchu, a Daniela fez a iniciação dela, a Daniela, minha sobrinha, e a Daísa, a Luana, essa turma toda começou no Prequetés. A Deia e o Joãozinho também, né? Agora, depois a gente partiu já fazendo teatro de rua, nós abrimos uma escolinha de teatro, e eu fui abandonando a confecção e passando para o teatro. A gente abriu uma escolinha de teatro,
que várias pessoas dessa geração participaram conosco. Nós tivemos nós tínhamos uns 4 ou 5 grupos assim que faziam as aulas conosco. As mães acreditaram no nosso trabalho e colocaram suas filhas, seus filhos. Então, nós tivemos, eu estou lembrando aqui de uma peça que a gente fazia com a turma da tarde, que a Lilian participava, a Lilian Gonçalves, a Juliana, irmã dela, e a Márcia. Então, é muita gente que fez conosco, Michele, muita gente que hoje é advogada, é médica, é comunicador, é engenheiro, mas tem um pezinho no teatro, e eles todos falam comigo que isso ajudou na carreira deles, e a gente fica muito feliz com isso. E também esse contato, né, porque a gente não dá uma aula só de teatro, você dá uma aula de vida. O 10 para as 8 foi crescendo e ele abraçando as pessoas. Uma característica nossa também, que a gente sempre praticou o nepotismo descarado. Então, a gente coloca os sobrinhos, filhos, pais, mães, maridos, namorados, parceiros. Então, é em família mesmo que a gente trabalha, e os amigos principalmente, né? Então, a gente passou pelo grupo, mais de umas 200 pessoas, e esses amigos são inesquecíveis, tem uns que continuam até hoje. E uma outra vertente do grupo também foi o bloco carnavalesco 10 para as 8, que fez história na cidade, começou em 86, e a gente sempre desenvolvia temas assim da época ou do ano mesmo, um tema que mexesse com as pessoas. E tem um ano que eu me lembro muito, que foi muito bonito, que foi o Bloco da Paz, porque naquele ano tinha havido uma ameaça de guerra e as pessoas foram para as igrejas para rezar. A guerra com o Irã era com o Iraque, eu acho, não me lembro, Irã ou Iraque. E uma ameaça de guerra, igual a gente está vivendo nos dias de hoje, mas hoje está mais diluído. Na época estava mais eminente e a gente foi para as igrejas rezar. E aí finalmente teve mesmo a guerra acabou sem ter começado, e aí a gente fez o Bloco da Paz. Então, a gente falou que as pessoas fossem fantasiadas de branco, e foi muito bonito, que as pessoas foram fantasiadas de branco, e as pessoas aderiram. Então, foi um bloco lindo esse ano. E cada ano a gente desenvolvia um tema, era o Bloco do Índio, todo mundo nu, as pessoas foram para poder achar que nós íamos pelado para a avenida. Algumas pessoas foram, mas enfim, carnaval, né? E hoje a gente sai com o Baístas Libertárias, que foi o herdeiro do 10 para as 8, que é o Bloco da Fonte, que a gente sai tomando banho pela avenida e afora durante o dia. Uma outra vertente também do 10 para as 8, um outro trabalho que o 10 para as 8 faz também, foi com a Semana Santa. A partir de 94, a Tia Vicky, viva ainda, o Zé Patrocínio tinha morrido, e eles convidaram o 10 para as 8 para dirigir as encenações bíblicas. A gente topou, e eu já estava na prefeitura, trabalhando na Secretaria de Cultura, na época a Funcult, né? Eu já tinha trabalhado na educação em 92, eu e o Edilson, nós tínhamos feito um trabalho na educação, e em 93 eu entrei para a prefeitura, para a Secretaria para a Funcult. Então, a Semana Santa, a gente começou com a Tia Vicky viva ainda. Ela ficou feliz com o resultado daquele primeiro ano nosso, ela viu que cresceu, a gente teve muito apoio, né, também da Funcult na época, Miriam, Luciomar, Maurício, eles apoiaram muito e a gente conseguiu fazer um trabalho maior. A primeira coisa que a gente fez foi tirar a dublagem, porque a gente entendia que a dublagem, ela não privilegiava o ator, né? O ator corria um pouco atrás do texto e as pessoas, não era um trabalho que dava para fazer muito tempo, então não dava tempo de ensaiar muito. Então a gente passou a fazer com a própria voz do ator, com equipamento, com microfones. No início deu alguns problemas, as pessoas reclamavam, mas depois as pessoas foram entendendo a proposta, né? E a partir daí, no ano seguinte, a Tia Vicky já morreu e a gente abraçou a Semana Santa toda e estamos até hoje, né? A gente tentou sempre inovar com certo cuidado, porque a população
não quer que fique na mesmice, mas também você tem que respeitar algumas tradições. Uma delas é a música Êxodos. Se não tiver a música Êxodo na Sexta-feira da Paixão, não é a Sexta-feira da Paixão. E aí a gente veio modificando e crescendo e errando e acertando e corrigindo e estamos aí com a Semana Santa até hoje. Uma outra vertente também do nosso trabalho é com palhaços, que é um trabalho muito gostoso, que a gente tem feito várias coisas nessa área da palhaçaria, trabalhos para escolas e tudo. E um dos palhaços assim que eu não posso deixar de citar é o Silas Marinheiro, que a gente formou uma dupla Espaguete e Caixotinho. E a gente fez muita coisa aí em escola, nos setores da prefeitura, e a PAI, hospitais. Então a gente é um parceiro que eu tenho, a gente tem uma afinidade, uma química muito boa. Paralelamente a esse início na Semana Santa, a gente fez, eu e o Edilson, fomos carnavalescos da Matriz, um dos últimos anos da Matriz, e a gente, juntamente com o Cláudio, que a gente chama Cláudio da Malita, o Cláudio, a gente homenageou a Tia Vicky. O Nilo Sérgio fez um samba muito bonito, Vitória Verde e Rosa, que era também um nome do enredo, e a gente homenageou a Tia Vicky, que a princípio ela não queria ir, e depois ela empolgou, no final ela estava querendo dirigir, já tomar das nossas mãos, fazer os figurinos. E nós montamos a escola e a escola foi campeã, e a Tia Vicky saiu na escola. No início ela saiu, no desfile ela saiu sentada, mas depois que a escola foi campeã, ela quis sair em pé sambando. Então foi uma lembrança muito gostosa, porque na escola a gente falava da Semana Santa, falava do balé, né, da história dela na cidade, a contribuição dela na cidade, que foi muito importante. E isso foi em 92, né? 94, 95, 95 ela já faleceu. Então foi uma homenagem também em vida que a gente fez, que foi muito, muito gostoso. Mas então essa é mais ou menos a história do 10 para as 8, que a gente, né, eu juntamente com o Edilson e a Miriam, fomos fundadores, e a gente continuou dando sequência. Depois entraram outras pessoas, a Patrícia Vidal, o Lúcio Sem Janta, Daniela, minha sobrinha, e um grupo muito grande de pessoas em volta que dando suporte, né? Tuquinha, Maria Lúcia, um grupo muito grande que eu fico aqui, infelizmente a gente não consegue lembrar, assim, ainda mais numa gravação, você não consegue lembrar do nome de todo mundo, e era muita gente. Então a gente deu essa sequência, e os atores da Semana Santa também, que muitos atores aqui da cidade começaram com a gente na Semana Santa, que a Semana Santa nossa, as encenações, é uma verdadeira escola. É um período curto, nós já tivemos períodos maiores de ensaio, mas ultimamente é mais curto, mas não deixa de dar uma base para poder a pessoa experimentar o teatro, né, se apaixonar. A maioria continua em outros grupos ou com a gente. Então, isso é muito gostoso. A gente tem um grupo muito grande na Semana Santa. A Semana Santa também a gente teve a presença da Silvia Portela, o Wilson Ribeiro, que foi o grande figurinista da Semana Santa e do Carnaval de Congonhas. E a Fernanda, que continua nesse trabalho, muito generosa, a Fernanda, o João Sabará e o Tiago. Então, assim, nós temos aí essa continuidade, o Valdeci, a gente se baseia em pessoas, né? Eu falo que eu não sou uma árvore sozinha no meio do pasto, eu sou uma árvore no meio de uma floresta de árvores, um dando suporte para o outro, né? E formando o meio ambiente, a biodiversidade. A partir do momento que eu fui chamado para a Funcult, né, para trabalhar com a cultura, eles me designaram lá para trabalhar com as culturas populares, o congado, as folias, e jogou o sapo na água, porque foi uma cultura que eu sempre admirei muito, sempre me interessei, e desde então eu tenho acompanhado os grupos de congado, de folia. Eu participo da guarda
Nossa Senhora do Rosário de Santa Efigênia, com o capitão Luiz Bento, né? Me acolheu lá com muito carinho, além das outras guardas que eu tenho a porta aberta a hora que eu quero, lá com o Vando, no Sereia do Mar, com o Geraldo Evaristo, lá na Dança de Langra, e com as folias de reis. Eu participo desde o início também com a folia do João Machado, a antiga folia do João Machado, né, que é a folia de Santos Reis São Sebastião com proteção de São José, e o seu Francisco Goulart, que é o nosso mestre folião, passou por Vaguinho agora, mas ele continua no trono, e a gente sempre está cantando para os nossos santos devocionais, viajamos muito, e é uma cultura muito importante, e é muito importante preservar essa cultura do povo, que é mais sacrificado, então precisa de maior apoio, né? Então, quando eu estou cantando com eles, e tocando, e dançando, eu fico muito feliz, é um momento muito prazeroso na minha vida. Para relaxar de toda essa rotina de trabalho e diversidade de atividades, eu moro na chácara que nós herdamos dos nossos pais, e eu tenho pequenas criações de animais, cabritos, carneiros, patos, porcos, galinha, e horta, né, e plantações, e jardim. Então, essa hora que eu relaxo um pouco, que eu me reabasteço em contato com a terra e com a natureza. Uma coisa que me segura muito também são as minhas práticas espirituais, né? O meu contato com Deus e tentando, né, servi-lo também da minha maneira, com o meu trabalho. Então, isso me dá muita força, eu tenho muita fé, sou muito ajudado, tenho essa proteção muito grande, eu sinto isso e eu tento transmitir isso através do meu trabalho, seja na Semana Santa, seja com os grupos de cultura popular, ou seja através do teatro. Porque eu acho que com essa fé, isso é que segura a gente nos momentos, nos bons momentos, mas principalmente nos momentos difíceis, né? Bem, finalmente, né, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial por essa homenagem ao nosso prefeito, Dr. Cláudio, a sua esposa Liberta, e também o meu secretário Jean Ângelo, que desde o início estava tramando essa homenagem ainda me tapeou, me pedindo para escolher um homenageado, sendo que já estava tudo armado. Então, a gente fica muito sensibilizado com essa indicação deles, essa aprovação, e dos meus colegas de trabalho também. Eu não vou citar nomes para não esquecer, mas é só a minha família, as pessoas que eu convivo no dia a dia, todos os dias, né, e que me dão muito apoio, a gente brinca muito para poder conseguir. O nosso trabalho é meio puxado, é meio atropelado, um evento atrás do outro, e a gente tem que dar conta, né? Então, mas a gente tem esse apoio da população, que é muito carinhosa e nos apoia muito, então a gente fica muito feliz, porque essa homenagem eu divido ela com as pessoas que me dão suporte, que me ajudam, a minha grande equipe, e com as pessoas do povo também que nos apoiam, que nos aprovam também, né, no nosso trabalho e tem muito carinho com a gente. Então, eu quero desejar a todos um bom festival. Tenho certeza que esse festival vai ser um festival memorável, que está sendo preparado com muito carinho, tem muita coisa boa, e eu tenho certeza que a gente não vai esquecer desse festival pela qualidade e pela diversidade de eventos que vai acontecer. Um bom festival para todos.